Criando filhos é o nosso tema de hoje, falando de excesso de autoridade nas crianças e não manias, porque isso não é mania. Olha, meninas, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente já falou de problema, já falou do que acarreta, já falou quais são as tais manias, entre aspas, mas como resolver isso? Como deixar nosso filho mais calmo, que não dê trabalho na escola, que saiba aceitar a liberdade dele com limite? Eu acredito que a primeira coisa, né, eu acho que a gente já vem falando disso já no outro bloco, né, a gente já falou, mas os pais, eles têm que ter autoridade dentro de casa, né? Os pais, eles têm que impor regras, eles têm que impor limite. Às vezes eu falo para os pais, quando eu vou fazer orientação, vamos fazer um cartaz e colocar ali o que o filho ele tem que fazer. Lógico que não é para seguir esse cartaz de uma maneira rígida, militarizada, né? Mas dentro do possível, a criança ela saber quais são as regras que ela tem que cumprir dentro de casa. Então, para ela se sentir pertencendo a essa dinâmica familiar e não mandando a nessa dinâmica familiar. Participativa. Participativa. Então, todos têm que participar. Então, qual é a responsabilidade de cada membro da família dentro daquela dinâmica familiar? Né? Eu acho que isso é... Você muda a linguagem, você muda a abordagem com a criança, né? Porque o militarismo, esse comportamento aí, eu falo e você obedece, cria talvez, né, acho eu, uma vontade de peitar da criança, né? Porque deve irritá-la, né? Então acho que ela quer de alguma forma infringir aquilo, não é? Então se você traz ela para você de uma forma acolhedora, eu acho que é mais fácil ganhar a boa vontade dela, não é? Não esquecendo, né, que a gente fazendo isso de uma forma acolhedora, como você falou, a gente não pode esquecer que quem mandam são os pais. Ela não pode se sentir parte daquilo no mesmo nível. Não. De jeito nenhum. Então, existe uma hierarquia, né? Deveria existir, na verdade, uma hierarquia dentro da família. Então, os pais, eles mandam e os filhos têm que obedecer. É aí que não precisa ser de uma maneira militarizada, né? Então, eu faço, não, olha, eu estou mandando você fazer, mas deixa eu terminar de assistir esse episódio, por exemplo, né? Ou deixa eu terminar esse jogo. Ok, termina esse jogo, mas depois você vai. Então, tem uma maleabilidade, mas quem manda são os pais. Então, eu acredito que tendo essas regras bem impostas dentro de casa, dessa maneira a gente já está estabelecendo os limites. E isso vai repercutir com certeza lá na escola, né? Sim. Não, é o contrato, né, que a gente fala, né? Você estabelece combinados com as crianças e deixar uma coisa assim muito aberta, a criança fica perdida, né? Nós adultos somos assim, que dirá as crianças, né? Então... É prejudicial para elas. Sim, uma coisa que fica muito aberta, ela não sabe a hora que começa, a hora que termina. Se você não indicar isso para ela, ela não consegue seguir. Então tem que partir a iniciativa do adulto, né? Não tem como. Ela ainda não está num nível de autonomia que ela consegue ter essa noção, que ela consegue separar as horas do dia dela de forma que aquilo seja produtivo e adequado, né, para os ambientes que ela está. Isso é mais frequente, esse comportamento todo, que a gente tem que ficar muito em cima ali, desde o primeiro aninho, como a Thalita falou, até quando, mais ou menos? Eu quero dizer o seguinte, a partir de quando a gente pode relaxar, entre aspas, um pouco nessa história da rotina certinha ali? A partir do momento que a criança ela já tem autonomia para fazer a sua própria rotina sozinha. Né? E isso vai depender muito da subjetividade, né? Da individualidade de cada pessoa, né? Sim. E tem a ver com o quão antes os pais impuseram essas normas, essas regras. Então, se a criança, desde pequenininha, ela já sabe aquilo que ela pode, o que ela não pode dentro de casa, ela já tem estabelecida a rotina dela, essa rotina que é uma rotina exterior, ela vai se internalizar na criança, até que vai chegar um ponto que os pais não precisam mais falar, porque ela mesma já vai fazer sozinha. E aí, a partir do momento que ela consegue fazer sozinha, é o momento que a gente fala que a criança ela já tem uma autonomia e um ego estruturado emocionalmente para conseguir fazer as escolhas ali dentro de casa. Então depende muito da idade, né? Depende do quão os pais eles foram internalizando, ajudando a criança a internalizar essas regras e essas rotinas. Bom, então tá tudo nas mãos dos pais sempre, né? O professor agora também está assumindo um pouco essa função, né? Quais são os problemas que mais você percebe hoje lá na escola em relação a uma criança sem limites?
Olha, as escolas hoje, graças a Deus, né, têm tido posturas mais assim, acadêmicas e adequadas para lidar com isso. Então, aquela coisa de uma escola que pendura uma criança de ponta cabeça, que deixa lá no cantinho da vergonha, essas práticas não acontecem mais, porque... Não tem mais o cantinho da disciplina? Olha, eu acho que agora as estratégias têm sido diferentes, né? Posso estar enganada, mas pelo menos quando você pega uma escola, né? A escola já está preparada para entender que, por exemplo, na transição da educação infantil para o ensino fundamental 1, a criança, né, ela passa por uma modificação ali na rotina dela e a gente já espera que vai dar alguma coisa ali que a gente vai ter que estar mais atento. O mesmo acontece no final do Fundamental 1 para o Fundamental 2, né, do 5º para o 6º ano, 11 anos em média as crianças têm. Então, pré-adolescente aí, né? Isso, então já junta, fora a questão dos hormônios, Dos hormônios. E tudo mais. Então, nessas fases de transição, a escola já espera que alguma coisa vai precisar ser olhada com mais carinho. Mas as práticas hoje dentro da escola mostram que, às vezes, a criança não incutiu um hábito ainda ou não tem uma questão muito definida de limite social, às vezes por não se sentir parte, né? Que foi isso que a Thalita falou. Então, não é eu falo, você obedece, mas construa, né? E depois cobre aquilo que ela ajudou a construir. Então, se você tem o combinado de que ao fazer uma lição de casa, por exemplo, é um momento em que a televisão não pode ser utilizada, você está no seu direito de cobrar, você combinou aquilo antes, então, opa, peraí, por que você está fazendo lição com a TV ligada? O combinado dessa casa não é de que para estudar não tem TV, não tem nenhum tipo de distração? Perde o argumento, né? Então, aquela coisa de você bater de frente, de brigar, de precisar... deixar o ambiente familiar, né, com falta de harmonia, digamos assim, cai por terra, porque ela falou, poxa vida, é verdade, o combinado era esse. Do mesmo jeito que você fala, olha, assim que você terminar, eu vou olhar o que você fez, se estiver tudo bem, tem lá a sua hora do videogame, vai estar tudo combinado. Então, eu acho que a troca que é importante, né? Eles querem fazer parte dessa construção dos combinados e querem também sentir que os pais zelam por eles, né? Porque não zelar também, eles percebem e refletem no comportamento, com certeza. Gente, tá vendo? É amor, é carinho, é atenção, porque educar dá trabalho, né? Mas se a gente tem filhos, né, ou tem filhos do coração, a gente tem que se esforçar, tem que estar ali empenhado, que o maior futuro do mundo está nas mãos dos pequenininhos aí, né? Então vamos cuidar desse tesouro aí, que pra gente viver bem no futuro melhor, né? Meninas, muito obrigada. O Colégio Hipercubo, ele é bilíngue e fica em Arujá. Isso, fica em Arujá. Quem quiser conhecer, rede social... Estamos esperando, Colégio Hipercubo. Tem site? Tem Instagram, tem Facebook, tem tudo lá. E é meio... O sistema lá é interessante, né? Sim. Uma parte a criança fica numa sala só em português e outra... Isso. 50% do tempo dela na escola é em inglês. A coordenação, os funcionários interagem com as crianças em inglês também, mas há uma preocupação, que eu acho que é o grande diferencial do colégio, né, em não deixar a questão da língua materna de lado, né, porque em algumas instituições é uma queixa muito grande, né, então vai ser o cuidado que o Colégio Hipercubo tem. Trazer, né, a questão bilíngue, tanto cultural quanto da língua mesmo, mas a questão da língua materna, na língua portuguesa, que é tão importante também. Maravilha. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. A Thalita, quem quiser conversar com a Thalita, quem tiver aí uma criança dando trabalho em casa, precisa de ajuda, grita a Thalita onde? Eu tenho Facebook, né, Thalita Batista, e o celular é 12 99202 092727. Repete o número do celular. 992092727. Eu não sou muito boa com números, tá vendo? Mas o que importa é a educação das crianças. Muito obrigada pela participação de vocês. Agradecemos. E você que ficou conosco até agora, espero que a gente tenha contribuído aí para a educação dos seus filhos, dos seus netos, sobrinhos, enfim. Quem tiver aí sob a sua tutela, viu? Um grande abraço para você, até o próximo programa. Fique com Deus. Tchau, tchau.